Voltamos aqui no Além da Notícia, hoje falando sobre o encontro do BRICS em Brasília. Esse encontro que a gente teve aqui com esses líderes mundiais que vieram para passar 2 dias no nosso país. Muito bem, olha, perguntas diversas chegando aqui. Saudações para o Luiz, lá em Recife, Pernambuco. Ele diz, gostaria de saber dos analistas como o Bolsonaro poderia melhorar ainda mais a relação com os chineses, sem pôr de lado as relações com os Estados Unidos. E já vou unir esta pergunta do Luiz, a do Joel, que é de Foz do Iguaçu, imagino que é, Paraná. Diz aqui, o Brasil vai ser mais socialista? Como fica a relação com os Estados Unidos? Bolsonaro vai ter que dançar naquele cavalo de pau, né? A parte do Brasil vai ser mais socialista, eu vou deixar para o Eduardo e vou falar da outra, tá? Brincadeira. Vontade de ser o primeiro. Então, eu creio que assim, um elemento importante para esse tipo de relação, e principalmente quando a gente está falando de um ator do tamanho da China e tudo que envolve a China é superlativo, né? É uma expressão que o Eduardo usou enquanto a gente estava ali no café, antes de começar o programa. Tem que envolver confiança, né? E nos anos anteriores ao governo Bolsonaro, para o bem e para o mal, os chineses desenvolveram uma relação de confiança com o Estado brasileiro. E aí, subitamente, um presidente ganha eleição dizendo que a relação não será de confiança. Para nossa sorte, todos nós aqui somos brasileiros e não temos plano B, né? A gente quer que o país dê certo. O presidente deu sinais com essa cúpula dos BRICS de que entendeu, olha, uma coisa é uma coisa, outra é outra. Eu tenho que manter esses caras dentro de uma relação confiável e amistosa para que eles não parem de colocar dinheiro aqui, porque o Estado brasileiro não tem o dinheiro suficiente para isso. Em outras palavras, eu preciso deles. Eu preciso deles. E eles precisam de mim. Então, isso é um elemento. Como isso se equilibra com a relação com os Estados Unidos? E muito dessas coisas muda quando se encontram. Sim, sim. Ali aquilo que você falava de longe... Quebra as impressões, né? Quebra as impressões. Porque no fim somos todos pessoas, esse é o ponto. O segundo elemento e os Estados Unidos? Eu creio que o Brasil deu, respondendo o nosso amigo, o Brasil deu uma série de sinais bastante claros de que deseja ter uma boa relação com os Estados Unidos. Me parece que nesse exato momento é muito mais aguardar que os Estados Unidos deem sinais claros de que quer ter uma boa relação com o Brasil. Esses sinais ainda não vieram, né? Mas o Brasil tem feito o seu dever de casa. Muito bem. O Pedro Henrique, ele é de Lago da Pedra, no Maranhão. Qual a importância para o Brasil de manter essa parceria com a China, pois sabemos que é uma grande potência? Acho que já foi respondida, né, Pedro? Então, aqui mencionei sua pergunta, valorizando sua presença. Muito obrigado, viu? Já foi respondida, imagino. Boa noite, meu nome é Cícero Lima, moro em Feira de Santana, na Bahia. Gostaria de saber dos convidados sobre esses acordos do Brasil com esses países do BRICS. Quando, efetivamente, esses acordos começam a dar resultado na prática? Você já respondeu ali em partes, né? Sim. Tem coisa que vai demorar bastante, mas é possível ter resultado a curto prazo? Não, acredito que não. A gente está no momento... Olha, o Bolsonaro está no início do governo dele. Apesar de estar entregando a presidência do BRICS, ele está no início do mandato dele. Então, é um momento que ele está, ao mesmo passo em que está implementando e propondo as reformas, ele também está restabelecendo as relações internacionais do Brasil com esses outros países. Então, logo depois que foi eleito, ele esteve nos Estados Unidos, ele foi à China. Então, ele está começando com esse relacionamento, como o colega Cleomar falou, é uma relação pessoal. Então, é uma relação de aproximação, de criação de confiança, mostrando a que veio e a que não veio. O Bolsonaro agora está superando esse desafio de se descolar do discurso de campanha e se posicionando muito bem, muito pragmaticamente como um parceiro comercial independente de ideologia. Então, isso leva tempo, são muitos memorandos de intenção, protocolos de entendimento. Não acontece tudo ao mesmo tempo, eles não vão caminhar ao mesmo tempo, são diversos temas. Então, não vão ter o mesmo ritmo, mas certamente nenhum deles vai ser para tão curto prazo, não. Mas são horizontes bons. E acredito que a médio prazo a gente já vai ter alguns resultados interessantes. É uma caminhada que já começou, né? Está no começo. Viviane Discacciati, ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Qual a visão dos Estados Unidos sobre o BRICS? Eu vou ampliar a pergunta dela aqui. Como o BRICS é visto, por exemplo, pelo G7, pelas grandes potências? É temido, é observado? Qual é a visão que existe desses grupos?
um para com o outro? Eu creio que uma boa alegoria para responder a pergunta tem a ver com o fato de quantas vezes o BRICS foi citado nos últimos 3 dias na imprensa internacional. E a gente pode dizer que, em algum sentido, toda a imprensa internacional gastou pelo menos meia hora do seu tempo para falar de BRICS. Isso mostra que, de um lado, há uma atenção acerca de países que estão no G20. Todos os membros do BRICS são G20, né? Estão entre as 20 maiores economias do planeta. Isso é importante. Temor, não acho que desperte temor. Desperta, sim, alguma animosidade, tendo em vista que é uma arena em que a China tem muito destaque e é uma arena que os russos se utilizam. E aí, quando você fala de Estados Unidos em termos de perspectiva comparada, obviamente que gera um olhar de atenção acerca desses dois atores fazendo negócios e construindo mais cooperação internacional. Uma pergunta agora curiosa minha. Na análise de vocês, como se comportou nestes 2 dias? Já ouvi bastante posições elogiosas, mas como se comportou o presidente brasileiro? Ele foi bem? Ele estava, a postura dele foi uma boa postura? Não, eu acredito que sim. O Bolsonaro, logo de início, ele mostrou cordialidade, simpatia, se mostrou um bom anfitrião. Isso faz muita diferença nas relações internacionais. Como a Micromar falou, no final do dia somos todos pessoas. Então, pequenos gestos fazem muita diferença no resultado final que os países vão ter. O Bolsonaro ele foi muito feliz na recepção aos chefes de Estado, na posição imparcial, pragmática, objetiva que ele teve. Então, acredito que sim, o saldo é plenamente positivo, a meu ver. Bom, a imprensa brasileira questionou aqui 2 pontos. Não houve menção direta à Amazônia por parte dos membros do BRICS. Segundo a diplomacia brasileira, esse tema está contemplado no item 8 da Declaração de Brasília sobre desenvolvimento sustentável e respeito à soberania nacional. Portanto, ele entende que já está aqui. E no tópico, num desses tópicos do 73, também não aparece qualquer menção às crises políticas de Venezuela, Chile, Bolívia, assim como também não há menção nenhuma ao conflito entre a Índia e o Paquistão, na disputa pela Caxemira, nem os protestos em Hong Kong, que envolve diretamente a China, que pedem maior autonomia em relação ao governo. Bom, isso aqui. Então, não se tocou em nenhum ponto que é ali, eu diria, sensível a esses países. Me parece natural, né? Tendo em vista que você está falando de um arranjo multilateral que tem 5 atores, o bom senso e a regra de negociação diz, olha, eu não vou tocar em um ponto que te irrita, você não toca em um ponto que o irrita, ele não toca em um ponto que me irrita e a gente assina uma declaração que atende a todo mundo. É importante, quando a gente pensa esses elementos das relações internacionais, ter em mente que a gente está falando de uma simbologia e de um elemento diplomático, mas que tem também um componente de política real. E aí você imagina o seguinte, que um diplomata brasileiro, isso certamente não aconteceu, mas imagina que um diplomata brasileiro no meio da reunião falou, acho que a gente devia fazer uma citação à Caxemira. Na hora que o tradutor bater isso no membro da delegação indiana, ele vai dizer, eu acho que a gente devia fazer uma declaração sobre a internacionalização da Amazônia. E aí vira um manicômio, né? Então, é bastante natural, assim. Eu creio que a gente tem que entender que esse tipo de declaração é feita para estreitar laços e criar parcerias, não para gerar dissenso. Isto é, aquela frase, vamos falar do que nos une e não daquilo que pode nos separar. É exatamente isso. Pergunta de consumidor brasileiro. Ângela, de Uberlândia. Eu gostaria de saber se é verdade que com a exportação de carne, por exemplo, isso acarreta aumento no valor para o mercado interno. Pois esta foi a explicação de um comerciante ao aumentar o preço do produto. Olha, interessante, eu não sei dizer a formação de preço desse produtor, mas eu tendo como leigo no assunto produção de carne, eu tendo a entender o contrário. Porque quanto mais escala você ganha, você consegue diminuir os seus custos de produção. E quando você exporta,
você cria um colchão um colchão anti-risco, porque se o mercado interno vai mal, você consegue compensar com o mercado externo. Então, por esses dois fatores, eu tendo a entender que seriam motivos para redução ou manutenção de preço, não para aumento de preço. Muito bem. Olha, aqui tem uma porção de perguntas ainda, o nosso tempo já está praticamente esgotado. Última, meu nome é Bernardo Ribeiro, moro em Teresópolis, Rio. Como o Brasil pode intensificar suas relações no âmbito da defesa em relação aos outros países do grupo? Não há aqui também algo que... É cooperação, né? Intercâmbio de profissionais e criação de ações que visem algum tipo de sinergia. Muito bem. Gente, olha, o programa acabou. Tem um monte de perguntas aqui, não vai dar tempo de fazer, por isso que eu fico até constrangido. Mas agradeço a você que mandou uma porção de perguntas. Eduardo, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Prazer foi meu, Ronaldo. Obrigado. Foi um prazer falar contigo e com os telespectadores. Criomar, mais uma vez, obrigado também. Ronaldo, um prazer sempre poder participar dessa bancada, conversar contigo, conversar com o Eduardo e poder dividir um pouquinho das nossas percepções com aqueles que nos assistem em casa. Bom, e esperemos que o resultado do BRICS traga esperanças e bons resultados para nós no prazo que a gente imagina que é devido. A você que acompanhou o nosso programa, obrigado. E imagino que fez um grande bem para você, para todos nós, conhecer um pouquinho mais desse universo do comércio internacional, relações, amizade, grupo, como os governos se relacionam para o bem de suas nações. Imagino que fez um grande bem. Este programa pode ser revisto na madrugada de sábado para domingo. Bom, e na semana que vem nos encontraremos mais uma vez aqui na Canção Nova. Boa noite e até lá.